está dificultando muito a parte financeira do Cruzeiro. A diretoria anterior teve muito crédito na questão de ganhar 2 títulos brasileiros, ganhou a Copa do Brasil, mas a questão do planejamento e quantidade de jogadores, ela extrapolou um pouco. Então a folha do Cruzeiro hoje ela é altíssima para os jogadores que você paga para outro clube. Para você ter ideia, só o atleta Williams, que é o volante, que vocês conhecem, o Cruzeiro paga mais de 200 mil mensais. Então assim, a gente vai tentar equacionar isso. Eu acredito que da agora até segunda-feira a gente vai ter acelerar isso aí, para que a gente consiga empregar esses jogadores, Cruzeiro pagando o menos salário possível. Gabriel, quer fazer? Vou fazer primeiro. Tá, e falando de 1 a 1, o Douglas Groli tem informação de que ele renovaria com o Cruzeiro e continuaria na chave. Hoje apareceu uma possibilidade de proposta da Europa. O que tem por esse jogador? Na verdade, a intenção de renovar com o Douglas Groli, eu achei bom jogador. Muita gente questionou por que o Cruzeiro vai renovar com um jogador de 28 anos. A questão é mercado. O jogador, na hora que eu vi que ele tem o passaporte italiano, eu vi nele a possibilidade do Cruzeiro receber algum dinheiro futuramente nele. Ele é um jogador muito comercial por ter o passaporte europeu. Então eu acredito que a gente vai conseguir fazer uma boa negociação. Tanto que já apareceu 2 clubes de Série A, mais a Chapecoense que já queria, que ele foi o capitão lá da equipe, e agora apareceu uma equipe da Romênia que acabou de chegar a proposta, mas a proposta é de empréstimo com compra em julho. Então a gente acredita que vai dar mais certo ele ir para a Romênia. Eu não tenho aqui agora de falar a equipe, mas me parece que é a melhor equipe de lá. O Cruzeiro até no passado já fez negócio com essa equipe. Então a questão do Groli é porque é um jogador que gosta de identificar com o Cruzeiro e é um jogador que com certeza o Cruzeiro vai ter um retorno financeiro nele. Porque não foi atentado lá atrás, ele tem esse passaporte italiano. É uma outra coisa, a imprensa gaúcha especulou a possibilidade do Cruzeiro mandar um outro jogador além do Alisson por empréstimo ao Grêmio na negociação do Edilson. Tem alguma coisa? Não, o que tem, fora o Edilson, foi especulado o nome do Mike, como o Palmeiras contratou outro lateral direito, foi ventilado a possibilidade do Mike ir para o Grêmio e o percentual é do Cruzeiro, né, o direito econômico federativo, mas não evoluiu porque o Palmeiras não libera. E aí pintou a oportunidade, como a gente tem o Thiago Neves, a Arrascaeta, tem o Rafinha, nós temos um bom jogador na base, que é o Tony Anderson, um jogador que promete muito. Então, como no Cruzeiro, por ter muito meia, uma maneira que a gente teve também de apaziguar a situação com o Grêmio é essa. Eu expliquei para a diretoria do Grêmio, fizeram matéria falando que fizeram o Grêmio errado, o Cruzeiro, mas a história da contratação do Edilson é uma contratação que partiu muito do jogador. Tanto que o Palmeiras fez, não sei se foi o Palmeiras ou o Flamengo, uma equipe da Série A fez uma proposta muito maior do que a do Cruzeiro. A do Cruzeiro era 3,5 de reais. E veio uma proposta de 8, só que o jogador quer jogar no Cruzeiro. Então isso valeu muito a vontade do jogador de vir para o Cruzeiro. Então eu acredito que o nosso jogador, o contrato está sendo analisado ali, ele vai por empréstimo ao Grêmio, mas não tem nada a ver com a contratação do Edilson. É uma parceria que a gente vai fazer com o Grêmio, da mesma maneira que o Grêmio tiver um outro jogador lá, ou o Cruzeiro tendo, a gente vai um empréstimo para o outro. É uma parceria mesmo para, inclusive, manter o bom relacionamento que sempre teve entre Cruzeiro e Grêmio, porque você, queira ou não, estremece as bases de relacionamento, você tirar, contratar um jogador da outra equipe como o Edilson, a torcida lá não quer que ele saia. Tony Anderson então vai por empréstimo ao Grêmio. Com certeza está bem encaminhado. Eu vou acabar de estudar o contrato ali agora, a parte comercial, o jurídico já analisou a parte jurídica, e nós vamos fazer esse empréstimo. Eu já conversei com o procurador dele, o Grêmio também já conversou. Trata-se de um jogador da base, o torcedor tem que entender que ele não está entrando em troca do Edilson, ele está indo emprestado, como o Cruzeiro empresta um jogador normal, porque o
Grêmio está precisando dessa posição e o Cruzeiro está em excesso. Então a gente pactuou essa parceria com o Grêmio. Da mesma maneira, uma outra posição que o Grêmio tiver vários lá e o Cruzeiro estiver precisando, eles também emprestar para a gente. Uma última aqui, a renovação do Dedé, que tem contrato até o fim do ano, acho que meio do ano a gente já pode assinar pré-contrato contra a equipe. É na intenção do Cruzeiro aguardar e jogar para definir a renovação ou já há alguma conversa, existe alguma tratativa? A questão do Dedé, ele é um jogador muito importante para o grupo, é um jogador importantíssimo dentro de campo, mas primeiro nós vamos ter que ouvir a parte médica. Então, questão de renovação de qualquer atleta que está ligado ao departamento médico, como você sabe, a gente fez umas trocas aí no departamento médico e fizemos uma renovação. O Cruzeiro vai investir agora uns 3 milhões de reais em equipamentos. Esses 30 dias já começam a chegar equipamentos modernos que vai ajudar na prevenção e recuperação dos atletas. Então vai depender muito do departamento médico. O Cruzeiro quer o Dedé, queremos sim o Dedé jogando. Primeiramente, temos que pensar na saúde do atleta, torcer para ele voltar o mais rápido possível. Ele voltando, com certeza, é um jogador importantíssimo para nós. Tá aí, boa tarde, beleza no Globo? A torcida, especialmente nas redes sociais, tem dado uma repercussão muito boa das contratações, especialmente a chegada do Edilson, do Fred. Mas nos últimos meses tem se falado muito da situação do clube. Está numa situação difícil, está com dívidas, com dificuldades para manter os salários em dia. E a contratação de jogadores como o Edilson e como o Fred não pode colocar o clube numa situação ainda mais difícil, ainda que tenha parceiros que ajudam na contratação, pagamento de multa rescisória, jogadores que com certeza não devem vir com salário baixo, né? Isso não pode piorar ainda mais a situação financeira do Cruzeiro. Ao contrário, né? Eu penso da maneira diferente. O dinheiro traz dinheiro. A situação seria difícil se você está com uma situação difícil, iniciar o campeonato e mal. Você iniciar o campeonato com duas boas contratações, que é o Edilson. O salário do Edilson já está de acordo com o padrão do Cruzeiro. E o salário do Fred, todo mundo sabe que é um salário maior. Todo mundo que faz gols, até nós aqui na pelada, se a gente faz mais gols, nós vamos tratar diferente. Isso é normal no futebol, na pelada, em tudo quanto é lugar. Então o Fred realmente ganha mais. É um jogador que somou muito para o Cruzeiro no passado e vai somar muito. E eu expliquei muito isso para os jogadores. Até faço pergunta, é pior do que a sua nesse sentido. Não fica difícil para o Cruzeiro gastar 5 milhões no Bruno Silva por salário atrasado? Aí ele não sabia que o salário estava atrasado. O presidente anterior sentou nessa cadeira, deu uma entrevista para vocês, falando que estava tudo em dia no Cruzeiro e que não tinha dívida. Giovana. Não foi questionado. Tem 3 meses de salário atrasado. Novembro, dezembro está vencendo e o 13º. Então, se o futebol, quando você tem uma boa equipe, só a renda que vai dar já cobre essa diferença. Mas eu entendo a sua pergunta, e a gente pensou muito nisso. Se investe ou se recua para sanear. Eu prefiro ganhar títulos. Títulos é dinheiro, traz dinheiro, dinheiro traz dinheiro. Oi, Thaí. Ainda em cima disso, é claro que não é sua área, mas acaba refletindo diretamente, você falou que o grupo ainda não está fechado, né? Como de fato foi encontrado, já passaram para você essa questão das dívidas do Cruzeiro, você está falando agora dos 3 meses de salário atrasado, e como o Cruzeiro está levantando dinheiro para fazer essas contratações, no caso do Bruno Silva, tem possivelmente uma multa do Fred? A multa do Fred a gente já explicou, né? Eu ia falar para vocês que o Júlio estava de férias, mas ele veio no coletivo. Na verdade, a gente veio em Natal, né? Ano Novo, e a contratação do Fred foi uma contratação rápida. A gente tirou ele praticamente dentro do avião, né? Para ele voltar para o Cruzeiro. E passamos isso aí para o jurídico, mas como viu essa questão toda, e a gente estava mexendo com as contratações, né? Trabalhando nas contratações aí que ficaram pendentes, isso tomou um tempo, vocês não querem saber quantas minutos que é trocada para fechar um contrato. Então, como o caso do Fred é uma análise profunda, realmente não teve tempo ainda de dar um parecer correto, mas a gente tem certeza fará isso o mais rápido possível, até porque o contrato disso, que o Fred ou o Clube Cruzeiro, que seria solidário, é a partir do momento que sair do BID. Então, até o momento não existe o grupo. É até que sair do BID, ele não saiu ainda, entendeu? Acho que, se não me engano, ainda está até... O nome dele ainda está no nome do Atlético Mineiro ainda. Então, eu acredito que se tiver que pagar a multa, o Cruzeiro não vai fugir da responsabilidade. Até porque nós assumimos isso com o Fred. O Fred só veio porque o Cruzeiro assumiu. E, por outro lado, a gente está
tendo parceiros para contratar o prato. Porque foi questionado na imprensa, mas como que arrumou parceiro para pagar o frete tão rápido assim? Se a contratação foi feita hoje, quando anunciamos, é porque a gente já estava com parceiro para contratar um centroavante desse nível. Chegamos até ter essas conversas com São Paulo para trazer o Lucas Prato, mas não foi evoluído e a gente já tinha esses parceiros. Então o Cruzeiro hoje, graças a Deus, um clube, não só um clube, mas uma empresa, a gente, nós temos que ter bom relacionamento. E o Cruzeiro hoje tem esse bom relacionamento e com isso você consegue diminuir o custo das contratações. E foi isso que aconteceu no caso do Fred. Se tiver, inclusive, se não tiver que pagar a multa, esses empresários vão doar os 10 milhões para o Cruzeiro para ajudar a pagar a dívida na FIFA.